Oi! Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre ecossistema, visando conhecer os hábitos alimentares dos seres vivos e a importância da relação alimentar desses seres para a sobrevivência. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Observe esta imagem. Que imagem linda, não é mesmo? O que você vê? Você pode me responder que vê um pássaro sobre um tronco comendo um inseto. Talvez até uma abelha. Ok, esse pássaro possui necessidade de comer insetos. E o inseto? Para sobreviver, os insetos, no caso das abelhas, precisam consumir água, mel ou néctar e pólen coletados das flores. Em outras palavras, os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver. É por meio da respiração e da alimentação que os seres vivos obtêm energia para sobreviver e crescer. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem, em herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Os herbívoros alimentam-se apenas de vegetais e algas. Eles podem se alimentar de uma planta inteira ou de partes de plantas, como folhas, frutos, sementes, raízes ou néctar. Existem animais herbívoros invertebrados como borboletas, gafanhotos e lagartas, e animais vertebrados como pássaros, cavalos e vacas. Esses animais possuem algumas adaptações em seu sistema digestivo, responsável por processar o alimento consumido e transformá-lo em nutrientes separados para que o corpo os utilize. Os insetos, por exemplo, possuem uma grande quantidade de peças bucais adaptadas aos diferentes hábitos alimentares. Agora, observe este gafanhoto. Ele possui aparelho bucal mastigador para mastigar as folhas das plantas. Dentre os mamíferos herbívoros, encontramos as cutias, que possuem dentes mastigadores pequenos e retos para auxiliar na mastigação. Muitos herbívoros possuem ainda em seu sistema digestivo micro-organismos, que ajudam a digerir a celulose. A celulose é uma estrutura existente somente nas plantas e nas algas. E a maioria dos seres vivos não consegue digerir a celulose sozinho. Por isso, eles precisam desses micro-organismos. Animais carnívoros são animais que comem outros animais, sejam vivos ou mortos. Geralmente, os animais carnívoros matam outros animais para que possam comê-los, como exemplo, onças e cobras. Esses animais são conhecidos como predadores. Os animais que consomem animais mortos são chamados de carniceiros. Geralmente são os insetos. Não existem somente carnívoros de grandes portes. Existem também carnívoros de pequeno porte, como as moscas, que são insetos. Os carnívoros também possuem adaptações para cada tipo alimentar. Dentre eles estão as garras curvadas, bicos afiados de aves e dentes caninos bem desenvolvidos de mamíferos. Animais onívoros alimentam-se tanto de vegetais e algas quanto de animais. Isso porque possuem algumas adaptações como intestino encurtado e alguns dentes afiados, entre outras adaptações. Exemplos de animais onívoros são os seres humanos, tartarugas, peixe-piranha, cachorro e gato. A maioria dos onívoros são oportunistas. Isso significa que eles sempre escolhem os alimentos que encontram com mais facilidade. Em contrapartida, podem passar por longos períodos sem se alimentar. Os detritívoros são animais com o hábito de comer restos, como fezes e urina de outros animais. Esses restos também podem ser animais ou vegetais que estejam em decomposição. E o que é decomposição?
Decomposição é o processo pelo qual fungos e bactérias lançam substâncias em matérias orgânicas para torná-las substâncias menores que eles possam se alimentar. Observe os fungos e as bactérias na laranja, que é a matéria orgânica. Matéria orgânica é justamente o resto de animais e plantas. Então podem ser fezes, urina, folhas, galhos, entre outras coisas. Os fungos e bactérias que participam da decomposição são chamados de decompositores. A decomposição é um processo muito importante para a natureza, pois durante o processo de decomposição, muitos nutrientes ficam no solo. As plantas utilizam esses nutrientes que posteriormente serão utilizados pelos seres herbívoros que comerão essas plantas. Sem a decomposição, os restos de plantas e animais demorariam muito tempo para degradar-se. Isso afetaria o crescimento e manutenção das plantas, de animais herbívoros, carnívoros e até de onívoros. Outros exemplos de animais detritívoros, além de fungos e bactérias, são os urubus, moscas e formigas. Conhecemos os hábitos alimentares de alguns seres vivos: herbívoros, carnívoros, onívoros e decompositores. Eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, por isso são chamados de heterotróficos. Um outro grupo de seres vivos é chamado de autotróficos. Nesse caso, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Dentro desse grupo estão as algas e as plantas, exceto as plantas carnívoras. O processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, as plantas utilizam água do solo, gás carbônico do ar atmosférico e luz do sol para produzirem nutrientes necessários à sua nutrição. Esses nutrientes, chamados de carboidratos, são fonte de energia das plantas. Exemplos de carboidratos são os açúcares. Durante a fotossíntese, as plantas e algas liberam gás oxigênio para ser utilizado pelos seres vivos durante a respiração. A respiração é o processo pelo qual as células, isto é, a unidade básica dos seres vivos, utilizam gás oxigênio que vem da atmosfera através do sistema respiratório e nutrientes vindo da alimentação para a produção de energia, com o objetivo do bom funcionamento do ser vivo. Os vegetais também fazem respiração, ato realizado através das folhas. Durante o dia, eles fazem a respiração e a fotossíntese, consumindo e liberando gás carbônico e gás oxigênio. Já durante a noite, as plantas fazem apenas a respiração, pois precisam da luz do sol para realizar a fotossíntese. Os animais, de modo geral, utilizam diferentes órgãos para realizar as trocas gasosas, obtendo gás oxigênio e liberando gás carbônico. Os peixes, por exemplo, utilizam as brânquias. As brânquias são estruturas vermelhas que ficam logo abaixo dessa estrutura indicada em vermelho. Já os mamíferos e as aves utilizam os pulmões e as minhocas utilizam a pele para respiração. Você sabe o que é ecologia? Ecologia é o ramo da ciência que estuda os seres vivos e suas relações com outros seres vivos e com o meio ambiente. Vamos observar esta imagem. Observe esta bela paisagem de um rio, uma ponte, uma vegetação. Vemos um ecossistema. É no ecossistema que ocorrem as interações entre seres vivos e meio ambiente. Um momento, professora, o que é um ecossistema? Um ecossistema é o conjunto formado por seres vivos e não vivos de um local. Os seres vivos de um ecossistema são os fatores bióticos e os seres inanimados são os fatores abióticos. Nesta figura, os seres abióticos são água, ar, terra,
luz do sol e temperatura, por exemplo. Já os seres bióticos são ave e vegetação. O tamanho de um ecossistema depende do que você esteja olhando. Nesta imagem, você tanto pode considerá-la toda como um ecossistema, como também pode considerar o rio ou um formigueiro que supostamente tenha perto de uma das árvores, também como um ecossistema. No caso do formigueiro, você poderia ter as formigas e micro-organismos como fatores bióticos, já a terra e a temperatura como fatores abióticos. Agora, quero que você pense em um aquário, como este da imagem. Você acha que ele é um ecossistema? Sim? Não? Lembre dos conceitos que acabamos de estudar, ok? Um ecossistema é o conjunto formado por seres vivos, fatores bióticos, e não vivos, fatores abióticos, de um local. Um aquário possui fatores abióticos específicos? Sim, né? A água, a temperatura, as pedras, entre outras coisas. Um aquário possui fatores bióticos? Sim, também. Estes seriam os peixes e alguns micro-organismos que possam estar na água, não é? Portanto, o aquário é um ecossistema. Em um ecossistema, a alimentação dos seres vivos é interligada. Durante essa relação alimentar, ocorre a transferência de energia daquele que está sendo consumido para aquele que está sendo alimentado. A representação gráfica que mostra esse fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema é chamado de cadeia alimentar. A cadeia alimentar possui alguns níveis tróficos. Esses níveis são produtores, consumidores e decompositores. Vamos compreender o que quer dizer cada nível trófico deste. Acompanhe comigo esta imagem. Aqui temos uma parte de uma floresta. Nela temos plantas, sapo, formigas, cobra, fungos e bactérias. Para este ecossistema, as plantas são o produtor. Um produtor é sempre o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar. Os produtores não precisam se alimentar de outros seres vivos, pois eles produzem seu próprio alimento, os chamados autotróficos. Os seres vivos que produzem seu próprio alimento são as plantas e algas. Já as formigas, os sapos e as cobras da nossa imagem são os consumidores. Consumidores são sempre seres que não produzem o seu próprio alimento, os chamados heterotróficos. Por este motivo, precisam ir em busca de alimentos. Os consumidores podem ser divididos em consumidores primários, secundários e terciários. Os consumidores primários são sempre seres heterotróficos, que são seres que consomem plantas e algas. Animais onívoros, ou seja, que consomem vegetais e animais, também podem ser consumidores primários. No ecossistema da floresta, o consumidor primário é a formiga. Os consumidores secundários são sempre seres carnívoros, que são seres que consomem os animais herbívoros. Animais onívoros, isto é, os que consomem vegetais e animais, também podem ser consumidores secundários. No ecossistema da floresta, o consumidor secundário é o sapo. Os consumidores terciários são os seres carnívoros de grande porte que consomem os consumidores secundários. Na floresta do nosso exemplo, o consumidor terciário é a cobra. Os decompositores são seres que se alimentam de restos de animais e vegetais, seja de fezes e urina ou de outros seres vivos mortos. Na nossa floresta, esses decompositores são os fungos e bactérias do solo. Durante o seu consumo, os decompositores deixam substâncias no solo. Essas substâncias são posteriormente utilizadas pelos produtores e aí o ciclo se reinicia. Veja
que quando vamos esquematizar a cadeia alimentar, utilizamos setas. A ponta da seta é sempre quem está consumindo. Essas setas podem ser traduzidas como serve de alimento para... Portanto, no nosso exemplo, os vegetais são os produtores, que servem de alimento para a formiga, consumidor primário, que serve de alimento para o sapo, consumidor secundário, que serve de alimento para a cobra, consumidor terciário. E todos eles, ao morrerem, por exemplo, servem de alimento para bactérias e fungos, que são os decompositores. Como falado anteriormente, durante a relação alimentar, ocorre a transferência de energia daquele que está sendo consumido para aquele que está sendo alimentado. A energia utilizada nas cadeias alimentares vem do sol. Os produtores utilizam a luz do sol para produzirem o seu próprio alimento. Quando um consumidor primário consome um produtor, como uma planta, ele aproveita apenas parte da energia. Quando o consumidor secundário se alimenta dos consumidores secundários e terciários, a energia vai diminuindo gradativamente ao longo da cadeia. Veja as setas representando o fluxo de energia. Observe que ela vai diminuindo conforme vai passando pelos níveis tróficos. Muitos elementos químicos essenciais à vida passam pelas cadeias alimentares, de modo que essas cadeias alimentares participam do ciclo desses elementos químicos. Esses ciclos são chamados de ciclos biogeoquímicos. São eles que garantem que esses elementos químicos passem pelos fatores bióticos e abióticos, promovendo o seu reaproveitamento. Os principais ciclos biogeoquímicos são o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio e ciclo do oxigênio. Todos os elementos químicos que acabei de citar, falando dos ciclos biogeoquímicos, são tão importantes para os seres vivos que a ausência de pelo menos um deles seria o suficiente para levar muitas espécies à extinção. Por isso, acompanhar os ciclos biogeoquímicos dos ecossistemas é importantíssimo para prevenir impactos ambientais. Viu como é importante conhecer sobre os ciclos biogeoquímicos, sobre ecologia, ecossistemas? Vamos agora testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade! Atividade 1. Em uma cadeia alimentar, o homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário quando se alimentar respectivamente de... Temos aí então 5 alternativas. A. Leite e queijo. B. Salada e arroz. C. Arroz e feijão. Ou D. Batata doce e fígado de vaca. Ainda, letra E. Frango grelhado e leite. Então, o que ele quer saber? Em uma cadeia alimentar, o homem pode ser classificado como consumidor primário ou secundário, já que ele é onívoro, né? Então, para ele ser considerado consumidor primário, o que ele tem que comer dessas primeiras alternativas aí, dessa parte? E para ele ser considerado consumidor secundário, o que ele deve comer aí dessa segunda parte das alternativas? Vamos ver? A resposta correta é a letra D. Batata doce e fígado de vaca. Para ele ser considerado um consumidor primário, ele precisa consumir um vegetal, no caso, batata doce. Já para ser considerado um consumidor secundário, ele já precisa consumir algo que coma um vegetal. Por exemplo, né? Como no caso, a vaca, e aí ele vai estar consumindo o fígado de vaca. Vamos para a atividade 2? Atividade 2. Relacione corretamente os componentes de uma cadeia alimentar com suas respectivas características. Então aí você tem nessa primeira coluna os componentes da cadeia alimentar. 1. Produtores. 2. Consumidores. 3. Decompositores. Na segunda coluna,
nós temos as características, né? Então, letra A, B e C. A. São seres responsáveis pela devolução de matéria ao ambiente. Letra B. São seres chamados de heterotrófos ou heterotróficos. E uma das vias de obtenção de energia corresponde ao consumo de seres autotrófos ou autotróficos. C. Seres que produzem o seu próprio alimento através de processos como fotossíntese e quimiossíntese. Então, você tem que relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. E aí, você tem embaixo, a sequência correta é... Então, você tem 4 alternativas de relacionamento da coluna 1 com a coluna 2. Vamos ver a resposta correta? É a letra C. Então, vamos ver. Número 1 da primeira coluna, produtores. Lá na segunda coluna, C. Então, produtores são seres que produzem o seu próprio alimento através de processos como fotossíntese e quimiossíntese. 2. Consumidores, lá na segunda coluna com B. São seres chamados de heterotrófos e uma das vias de obtenção de energia corresponde ao consumo de seres autotróficos. E 3. Decompositores, aí na primeira coluna, se relaciona com a letra A na segunda coluna. São seres responsáveis pela devolução de matéria ao ambiente. Atividade número 3. Tendo em vista esta cadeia alimentar, milho, rato, cobra, coruja, fungos e bactérias, observe aí a posição da seta, né? Lembra que a seta significa que um é consumido pelo outro. Então, tendo em vista esta cadeia alimentar, que eu acabei de falar, como a cobra participa da transferência de energia? O que a cobra é, nesse caso, dessa cadeia alimentar? Nós temos aí 4 alternativas. A, produtor. B, consumidor secundário. C, consumidor primário. Ou D, decompositor. E aí, o que a cobra é nesta cadeia alimentar? Qual é a alternativa correta? Letra B, é o consumidor secundário. Perceba que o rato come o milho, então ele é o consumidor primário e o milho é o produtor. Como a cobra consome o rato, ela é o consumidor secundário. E aí, acertou as questões? Se acertou, parabéns! Se você errou, repita, reforce, você acertará. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Hoje, estudamos os ecossistemas. Um ecossistema é o conjunto formado por seres vivos, bióticos e não vivos, abióticos de um local. Vimos que os seres vivos de um ecossistema podem se relacionar, dentre outras maneiras, por sua alimentação. Durante a relação alimentar dos seres vivos de um ecossistema, ocorre um fluxo de energia que vai diminuindo conforme vão se passando os níveis tróficos. A representação gráfica que mostra esse fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema é chamado de cadeia alimentar. A cadeia alimentar possui os seguintes níveis tróficos: produtor, consumidor e decompositor. Produtores são sempre seres autotróficos, ou seja, que produzem seu próprio alimento. Consumidores são seres que não produzem o seu próprio alimento, os chamados heterotróficos. Por este motivo, precisam ir em busca de alimento. Os consumidores podem ser divididos em consumidores primários, secundários e terciários. Decompositores são seres que comem os restos de outros seres vivos. Vimos também como os ciclos biogeoquímicos são super importantes para a manutenção dos ecossistemas. Uau! Muita coisa, não é? Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso conhecer o mundo que nos cerca.
Eu mesmo sou apaixonada por ciência. E você, gosta? Por hoje é isso. Eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!